prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem, que aqui você vai encontrar informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje o nosso programa ele é muito importante, porque nós vamos falar sobre o tema Maio Laranja. Você sabe o que é feito nesse mês de conscientização e prevenção? Então você vai aprender aqui no programa hoje. E eu não poderia deixar de convidar uma pessoa especial, ativa na causa do Maio Laranja, que é a Djane Souza. Ela é coordenadora da Rede de Infância Protegida RMC, palestrante e escritora. Tudo bem, Djane? Olá, Ariane, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Eu que agradeço a sua participação e o nosso tema hoje, que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então eu falo que é um tema muito importante, pouco abordado e que precisa ter um espaço, né, Djane? Sim, Ariane, nós somos gratos, né, como Rede Infância Protegida na região metropolitana de Campinas, pela oportunidade que você nos deu de vir até o seu programa e poder falar sobre isso. É um tema muito sensível, é um assunto muito velado, mas que precisa falar sobre isso, porque o conhecimento, né, Ariane, protege. Exato, e a gente tendo consciência da importância da prevenção, a gente evita muita coisa, né, Djane? Sim, como o ditado antigo, né? Prevenir é melhor que remediar. Então, Exato. na prevenção, nós podemos alcançar as crianças, alcançar os adolescentes e a família com esse conhecimento, com essa conscientização, né? Sensibilização e a mobilização de toda a comunidade Em prol pela da causa. criança e do adolescente, né? Exatamente. E Djane, por que ainda existe tanto silêncio e tabu nesse tema? Porque você vê dificuldades em falar, em abordar espaço, por que você vê que hoje, né, é velado esse assunto? Olha, Ariane, de fato, é um assunto assim difícil de se trabalhar, de se tratar. Muitas pessoas não querem ouvir, muitas pessoas preferem manter o assunto velado. Principalmente, eu penso que estatisticamente, a maioria dos casos acontece no ambiente familiar ou alguém de convivência em que a criança ou adolescente tem intimidade. Então, diz que acima de 70%, 80%, o abuso sexual ocorre no ambiente familiar ou alguém, né, de intimidade da criança. E talvez por isso, para conservar, né, a estrutura familiar, seja ali no relacionamento, casamento ou a estrutura no geral em si, algumas pessoas tendem a optar pelo silêncio, né? Então, infelizmente, é predominante o silêncio nesse tipo de situação. Mas nós precisamos romper esse silêncio, né? Porque quando uma pessoa consegue falar sobre isso, ou o que aconteceu com ela, ou o que está acontecendo Ela com consegue se alguém, libertar. aí ela consegue se libertar, o ciclo de violência ele é rompido, né? E as medidas cabíveis, né, são tomadas, né? Então a Sim. omissão, ela não é a melhor opção, a omissão ela é crime e para quem tem uma crença, né, para quem tem a sua fé, a omissão também é pecado. Exatamente. Então é importante falar, abordar, não deixar isso fechado na Não, família, porque senão o próprio abusador comete, com né, outras com outras pessoas. pessoas. Então precisa romper esse ciclo Precisa. mesmo, Já tivemos né? experiência de ouvir pessoas que permaneceu em silêncio, Ariane, por mais de 50 anos. E E esse quando, abusador pode ter com gerado certeza, violência com o outras silêncio de uma crianças. pessoa pode destruir, Ariane, uma geração. Porque quando Exato, consegue falar, acaba descobrindo que outros também passaram por isso, porque vão sendo encorajados a falar sobre isso. Nós exato. temos vários exemplos disso, né? Por Uhum. exemplo, até mesmo a Joana Maranhão, tem a lei, né? Joana Maranhão no Sim. nosso país, ela era uma atleta e quando ela conseguiu romper o silêncio, outras atletas É. também conseguiram falar sobre isso. Então é importante abordar o tema e falar sobre. E as pessoas têm nessa conscientização. Aconteceu? Ok, vamos resolver, Sim, né? exato. Vamos bloquear, vamos realmente tomar uma atitude para que isso não tome proporções maiores, né? Exatamente. E Djane, a data 18/5 é uma data de reflexão e mobilização ao combate ao abuso e à exploração sexual, né, das Sim. crianças
e dos adolescentes. Quais são os principais sinais de que uma criança pode estar sendo vítima de abuso? Então tá lá a criança, tá a família, então a mãe ou o pai começa a ver um comportamento estranho. Quais são os primeiros sinais que eles se repetem e que a familiar pode ficar atento Em alerta. em alerta? Então, os possíveis sinais de imediato é a mudança brusca de comportamento. Tá. Né? Criança era mais alegre, porque a criança brinca, a criança pula, né? Sim. E de repente ela mudou o seu comportamento, ela já está mais quietinha, mais silenciosa, mais triste, né? Mais isolada. Então fique atento, o que está acontecendo com essa criança? Né? A criança, de repente, mudou também em comportamentos infantis. Crianças com comportamento, às vezes, sexualizado, que não é adequado para a idade, com algumas falas inadequadas, eróticas, né? Então, isso não é cabível, né, para a criança, né? Criança com choro frequente, criança com automutilação, autolesão, Mariane. Quantas crianças nós já atendemos em situações assim, e quando foi investigar, entender a causa, é porque estava sofrendo. Fazendo uma abertura maior, quando a gente fala da campanha Maio Laranja, o laranja é uma cor para chamar a atenção mesmo da sociedade, para despertar sobre isso, né? O laranja é um grito de proteção, é um grito de socorro, de atenção para as crianças e para os adolescentes. O 18 de maio, como você falou, não é uma comemoração, não é uma celebração, mas foi o dia, Ariane, em que uma menina de apenas 8 anos de idade, em 18 de maio de 1973, Araceli Crespo, ela teve todos os seus direitos humanos violados. Ela foi raptada, ela foi dopada, ela foi estuprada e chegou até ao crime, né? A tirar a vida dessa criança. Olha, gente. Então já se passaram 52 anos, né, Ariane? E quantas outras crianças, né, tanto meninos e meninas, ainda sofrem com isso? É uma data que é realmente importante para a gente pontuar, falar e abordar que não pode acontecer isso. Não, falar, por exemplo, observar essa criança com baixo desempenho escolar, criança às vezes ou adolescente que começa a ter interesse por substâncias alcoólicas, né? Drogas, outras coisas. Também isso é um fator de risco também, qual né? a forma de abordar? Qual é o próximo passo? Vamos supor, eu vi o comportamento da criança brusco, mais introspectiva, mais irritadiça, ou às vezes com falas mais estranhas, abordando temas que não são propícios para a idade, às vezes a mutilação, até o baixo rendimento escolar. Qual é a próxima etapa? É os pais chegarem nessa criança, conversarem a respeito, procurarem ajuda de um profissional? O que fazer como pai e mãe? Primeiramente, é ouvir a criança. Infelizmente, né, dentro da prevenção do abuso sexual, nós também falamos, Ariane, sobre as outras violências contra a criança. A violência física, a violência emocional e a negligência. Então, o cuidado com os pais está relacionado a como eles tratam seus filhos, como está o relacionamento na sua casa. Se o filho ou a filha tem essa abertura de falar, né, para os pais, e eles têm a paciência de escutar, uma escuta ativa. Não só escutar, mas acreditar. Então, no desenvolvimento desse relacionamento, principalmente afetivo, sabe? No acolhimento, na empatia, naquele olhar atento dos pais, é possível eles conseguirem que a criança consiga falar sobre aquilo que está incomodando ela, sobre a dor que está incomodando ela, né? Em casa, eu tenho a Lavínia de 13 anos, tenho o Augusto de 5, Ai, que lindo. né? São os presentes na minha vida. Então, eu sempre trabalho com eles sobre isso. Como foi o seu dia? Exato. Como foi na escola? Com quem você lanchou? Qual foi a brincadeira? E abordo os sentimentos. O que te fez feliz hoje? Exatamente. O que te deixou triste hoje? Entender as emoções, né, dos nossos filhos, que eles também têm emoções, Sim, né? Então a minha filha, ela tem abertura para ela falar comigo qualquer tipo de assunto. Que ela sabe que eu vou ouvir, vou aconselhar, vou falar o que é certo, o que é errado. Então as amigas vão em casa, elas adoram, porque elas podem falar. E às vezes abordam temas que não têm espaço dentro de casa.
né? Então, o entender a rotina dessa criança também mostra, né, a forma como ela pode estar aberta, né, a poder trocar isso, porque tem muitos abusadores, né, Jane, que falam, eu vou te ameaça, eu vou matar sua Sim, mãe, vou sim, matar seu pai, exato. ou vou fazer isso com você, então você não pode falar sobre isso com ninguém, né? Então, assim, eu sempre falo em casa, não existe segredo entre a gente. Exatamente, é uma parte importante que você tocou, porque precisa ter essa orientação para as crianças. Precisa ensinar, Ariane, para as crianças e os adolescentes sobre autoproteção. Eles precisam Sim. conhecer os seus direitos, os seus deveres, os seus limites. E essa conexão de pai e filho faz toda a diferença em Uhum. casa. Infelizmente, em algumas situações, o próprio abusador pode ser que esteja no lar também. A maioria Pode ser das um pai ou vezes. padrastos ou a mãe, Tios, que infelizmente também amigos. mulheres são abusadoras, tios, Exato. avós, primos, né, e demais. Então, a criança tem uma abertura, tanto com os pais, né, porque antigamente ninguém se falava sobre educação sexual em Sim. casa. Não é erotizar a criança, mas é educar da forma Exato. adequada. A Falar escola quais são os ensina. órgãos Isso, a sexuais. nomear, né, as partes do seu corpo, os órgãos sexuais, como você está falando, a questão da privacidade, quem, né, em qual momento pode ser Exato. tocada a parte do seu Eu tomo corpo, muito cuidado né? em consultório nisso, porque eu atendo crianças, Aham. adolescentes, né? E sempre com a presença do pai ou da mãe ou responsável. E eu trabalho com a microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual que toca o corpo da criança, Uhum. né? Braço, cabeça. Então eu sempre falo, eu vou tocar no seu corpo, a mamãe está aqui, mas eu não vou tocar nas partes proibidas. Qual que são as Exato. partes proibidas? E tem criança que já sabe e Já. já fala. É, Tem crianças, tia, eu não sei. Eu falei, então ninguém pode tocar, só o médico quando quando eu precisar, mas precisar. ninguém pode tocar na região de peito, Isso, partes né? íntimas, Bumbum, né? né? Tudo. Então é Exatamente, isso. importante orientar a criança de quem pode tocar, quem não pode, como tocar, Em né? qual momento, isso que nós chamamos de autoproteção. Inclusive tem aquele Uhum. semáforo do Eu toque, acho né? muito Que é o legal. vermelho, né? Que não pode, o amarelo, o sinal de alerta, e o verde, se você permitir, sim. Então, a Sim. criança, a gente fala que as 4 regras de proteção importantes para a gente estar falando com as crianças é, primeiramente, que ela pode dizer não. A gente dá essa Uhum. autonomia para a Anotem criança. aí, pessoal. Peguem uma caneta. Eu falo que hoje o desafio do educar, o criar, o cuidar é algo difícil para nós dentro da rotina. Então, peguem uma caneta, anotem aí essas 4 informações que são importantíssimas. Criança, dizer não. Tanto a criança como o adolescente, dizer não, tá? Em situações que ela identifique situações de risco. Gritar, sair correndo e pedir ajuda. Procurar alguém de sua confiança para Uhum. contar. Não guardar segredo, porque como você falou, esses abusadores criminosos, muitas vezes, eles não vêm de forma agressiva ou violenta. Exato. Eles vão conquistar a confiança da criança, dar presente, carinho, e às vezes falta afetividade dentro de casa, e uma criança ou adolescente que encontra uma pessoa assim, ela acaba se entregando, se deixando levar Exato. e sem conseguir identificar que aquele comportamento né, não é adequado. É um Sim, comportamento de abuso que traz constrangimento, culpa, vergonha. Esses também são os traumas. sentimentos, traumas, que isso pode ficar pelo resto da vida, Exato. Às né? vezes a pessoa fala, eu sou vítima, mas não, será que eu tive culpa? Ou eu fiz algo que pode ter Exato. gerado aquela ação, Que ele né? mesmo faz, né, o abusador, às vezes faz ter esse sentimento. Ah, você me Sim, provocou, né? exatamente. Você fez isso, você também foi. E vai levando, né? Aí vai falar, se eu for reclamar, eu sou a culpada, Exato, chantagem, né? né? Meio de chantagem, vou Exato. contar para sua mãe. E se é um lar em que a criança não tem essa conexão, esse acolhimento, essa Abertura. abertura, ou principalmente assim, um lar agressivo, lembra que eu falei da violência, Uhum, violência física, violência verbal? Qual é a possibilidade da criança ou adolescente querer se abrir? Primeiro, por exato. conta daquilo que você falou, vai se sentir culpado, envergonhado e vai ficar com medo. Meu pai vai me bater, minha mãe vai me bater, Uhum. né? Vai acreditar em quem? Em Vai, mim que eu sou criança ou exato. nele que é adulto? Exato. Então, Infelizmente. infelizmente, muitos casos que nós já atendemos, Ariane, Uhum. já teve caso até de pai, mãe, já ter expulsado a criança, sabe, Olha, de casa quando a criança contou. Porque era um familiar próximo, não quiseram aceitar, não não quiseram aceitar, acreditaram na né? criança. E colocaram, né, culpabilizaram, né, colocaram a culpa na criança
e é muito triste. Por isso que quando a gente encontra, né, quando nós encontramos situações como essa, a primeira coisa que a gente diz, a culpa não é sua. Exato. A sua pureza, a sua inocência foi roubada. Ninguém tem o direito de roubar a pureza e a inocência de uma criança. Exato. E outros que confundem, às vezes, se é abuso ou não, demora para a criança identificar. Porque existem abusos, Ariane... Velados, né? Velados. E sem toque, por exemplo. Exato. Que é mostrar material pornográfico, músicas pornográficas. Expor o corpo. Filme, mostrar, exatamente, expor uma parte do corpo. Sim. Esse não tem como que você vai provar, né? Por exemplo, né? Que eu fui abusada, mas isso é um abuso. Isso é um crime, né? Sim, é muito importante. Pedir fotos, por exemplo. Exato. Quantos casos que a gente vê aí nas redes sociais, de fotos nos jogos online, Exato. Desafios de internet. Sim. Tem noticiado todos os dias crianças que foram violados seus direitos por causa disso. Exato, por conta disso e não tem noção de que isso é um abuso, É um né, abuso Djane? também. Na volta do intervalo, eu vou querer que você fale um pouquinho como os educadores nas escolas podem agir também e alguns fatos de negligência que poderiam ter sido prevenidos antes e que acabou passando. Então, na volta do intervalo, aguardem que vamos abordar esse tema mais e mais para que você aprenda a prevenir e cuidar das crianças e adolescentes da sua família, do seu bairro e da sua cidade. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo e estamos falando aqui no programa sobre o Maio Laranja, que é o mês que abordamos o tema aí sobre o combate e prevenção do abuso sexual em crianças e adolescentes. E, Djane, fala pra gente a função dos educadores. Às vezes os pais trabalham fora, não tem esse ambiente acolhedor que a criança pode falar, e às vezes a criança vê no professor uma segurança. Então, como os educadores são treinados hoje no nosso país? Como que é feita essa abordagem para que também identifique isso nas escolas? Ariane, é de suma importância que os educadores trabalhem também nas ações de prevenção, né? E eles são fundamentais para contribuir na identificação de uma situação de violência, né? Seja, como eu falei, violência física, emocional, a negligência ou abuso sexual. Fundamentais. E alguns, sim, têm feito um bom trabalho, sim, detectaram precocemente, né? Já foi detectado precocemente, já fizeram a notificação, né? A denúncia, e essa criança foi protegida, né? E seus direitos, né? Ali foram reservados. Mas alguns ainda têm dificuldade, porque teme, às vezes, a retaliação da sociedade, da família, e isso não é legal. Nós já atendemos alguns casos, por exemplo, que tiveram situações de abuso no banheiro da escola, por exemplo. Sim, né? próprio ambiente escolar. O próprio ambiente escolar. Né? Nós sabemos que tem uma lei federal contra o bullying, tornando bullying, né, cyberbullying, crime, né? Inclusive com pagamento até de multa e prisão, tanto, né, do agressor, né, da pessoa, do adolescente, né, que fez
esse ato, como também do familiar. Mas ainda acontecem muitas situações, né? E precisamos trabalhar de novo, prevenção. O que a escola às vezes pensa? Vamos trabalhar com educação sexual. Mas quando chega para nós, algumas famílias entram em contato e eu fico muito triste, a educação sexual às vezes está voltada para a sexualização. Para falar a posição, os tipos a forma de se relacionar sexualmente. E isso não é educação sexual. Exato. É o cuidado com o corpo, com a higiene, entender, nomear suas partes íntimas, mas trabalhar fortemente, não só em maio, mas em todos os dias e meses do ano, com prevenção. Sim. Sabe? Ter um monitoramento ali na escola, né? Talvez criar projetos, né, sobre o tema, né, o encontro. Ter um profissional que, olha, esse é responsável pelo combate, à exploração e ao abuso. Para a criança sentir que algo está diferente lá, ou tiver uma dúvida, um conselheiro, um mediador. Eu acho que faz muito falta nas escolas. Às vezes as escolas seguem apostilas e vão só para a parte sexual, órgãos reprodutores, sexualidade, mas não fala aquilo que está possível ser prevenido, que é ruim, né? Falar para ensinar para eles, por exemplo, os relacionamentos interpessoais, sobre as emoções, né? Sim. Como lidar com as suas emoções, falar sobre prevenção, né, de violência, o uso de álcool, outras drogas, ter talvez um monitor próximo ao banheiro para identificar, né, ajudar em alguma situação de risco. Então, algumas coisas realmente precisam mudar, né? Mas parabéns para aqueles educadores que entenderam, né, esse chamado, a importância de trabalhar com essas ações e saber que eles são realmente um canal ali, né, para identificar situações de violência e agir. E entrando também nas igrejas. Que também tem educadores, tem líderes, né? Tem pessoas, independente da denominação, mas é importante também que a igreja tenha esse olhar, porque igrejas também, Ariane, é um assunto muito velado, porque não considera espiritual falar sobre isso. Olha, mas é necessário, porque falar de prevenção é uma abuso... comunidade, né? Tem que aproveitar de todos os lugares que as pessoas estão juntas para trabalhar a conscientização. E é onde tem maior número de crianças e adolescentes e famílias, igrejas e escolas. Sim. Então, falar de prevenção do abuso sexual também é espiritual. Sim. E é necessário, porque já aconteceu também situações de abuso em igrejas. Sim. Então, todo ambiente que tenha criança ou adolescente, o certo seria estabelecer protocolos específicos de proteção à infância. PPI, por exemplo, Política de Proteção Infantil, estabelecendo condutas de como lidar com as crianças, o que falar, como tocar, de que forma agir e ensinar para elas a se defender, ensinar para elas sobre sinais possíveis de risco. Que deixa todos em alerta e conscientiza todos, é uma proteção para todos e baseado no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 4, que diz que é dever de todos a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, é dever de todos nós. E, Djane, outro ponto importante é quais são os canais de denúncia, né? Você é coordenadora da Rede de Infância Protegida, RNC. Fala um pouquinho pra gente sobre como é essa rede, como funciona, se um educador quiser tirar dúvidas, tiver acesso a algum material para poder trabalhar isso em sala de aula, ou até mesmo alguém da igreja. Fala um pouquinho sobre esse programa de vocês. Ok. A Rede Infância Protegida é uma rede ampla, diversificada, multidisciplinar, né, de pessoas da sociedade civil também, que fazem ações voltadas para a promoção e proteção da criança e do adolescente no Brasil. Ela está em vários estados, como também em alguns países. O fundador foi o Washington de Sá. Ele já trabalhou como consultor na Frente Parlamentar contra a Pedofilia, já trabalhou no SNDCA, lá em Brasília, né, Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E em 2018, a gente se conheceu, juntamente com meu marido, né? Um abraço pro meu marido, né? Isso, Pastor lá, Eduardo. manda um beijão. Nós conhecemos ele e conversamos sobre a importância, né, dessas ações aqui na região, e ele nos colocou como coordenadores da região metropolitana de Campinas. Legal. Então, nós temos, no momento,
nós temos uma sala cedida por uma igreja, né? A Igreja Conviva em Nova Odessa, o qual nós fazemos esses atendimentos desde 2018, Ariane. Olha que Então, bacana. nós temos profissionais da psicologia que trabalham com a gente, né? Tem psicólogos, tem psicopedagogos, tem a área jurídica, né? A doutora Milka também, de Que Hortolândia. E cada um é de uma cidade, de outro lugar diferente. Todos em prol em ajudar e fazer a diferença. E fazer a diferença. Então, nós entendemos que cuidar da criança e do adolescente é transformar o futuro. A criança Sim, eles são é os o nosso guardiões hoje. do nosso futuro. Isso, não é o nosso futuro. Eles são, né, não só o nosso futuro, mas são o nosso hoje e o nosso amanhã. Proteger a criança hoje é proteger o adulto de amanhã. Sim. E os canais de denúncia. Nós trabalhamos, né, nessa ação voltada para a prevenção, mas temos parcerias com o CREAS, com o CRAS, com o Conselho Tutelar, com a Secretaria da Educação, né, e todos os órgãos, né, do Sistema de Garantia de Direitos. E numa situação de suspeita ou confirmação, né, porque às vezes a pessoa fala, mas não tenho certeza. Não, olha, mas fica atento. Deixe que as autoridades vão investigar e saber se é fato ou não, mas faça a sua parte. Não espere ter a certeza, exatamente, né? Tanto na suspeita como na confirmação, diz que 100, né, é um canal. Tem o WhatsApp também da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que depois eu posso deixar para vocês. Tá? Você pode denunciar para o Conselho Tutelar, para o CREAS, Ministério Público. O que não pode deixar é uma suspeita gerar um trauma muito grande e cortar o mal pela raiz. Safernet também é um órgão, né, não governamental que também pode ser feito denúncias de crimes cibernéticos e abuso infantil online. Isso é importantíssimo. Tá? Então também tem essa forma de denunciar. Às vezes recebe um vídeo, uma fotinha. Primeiro que não pode nem compartilhar esse tipo de conteúdo que contém a violência contra a criança. É crime. Produzir, filmar, conter esses arquivos no seu aparelho. Tijane, fala pontua isso novamente, principalmente para os adolescentes que podem estar nos assistindo ou a mãe está assistindo o programa. Se o adolescente recebe uma foto, né, um nude que eles falam, né, uma foto, eles passando essa foto para frente é um crime, não é? É um crime, o cyberbullying. Eles podem responder judicialmente. Primeiro, vamos classificar aqui o ECA. Ele define criança, né, até 11 anos de idade, ok? Menor de 11 anos. 12 anos até menor de 18 anos, adolescente. Estupro de vulnerável, né? Ou atos libidinosos, né? Ou seja, conjunção carnal com menor de 14 anos, que fica a dica para os adolescentes, tá? Ou ato libidinoso, ele é configurado como crime. Então, papai e mamãe precisam ficar atentos, porque às vezes eles acham que o filho está protegido, mas o filho está lá no quarto. Exato. E o pai não sabe com quem está conversando. O mundo inteiro está naquele quarto. Exato, com o que está acessando, o que está fazendo. Temos até o exemplo daquele filme... A série Adolescente. Adolescente. Gente, ou adolescência, né? Que é algo assim que para nós não é surpresa, porque infelizmente tem muitos filhos do quarto. Exato. E aí, quando chega numa situação como essa, é muito triste. Sabe o que eu fiz em casa? Né? Não tem computador no quarto, não tem TV no quarto. Perfeito, Ariana. Eu tenho 3 filhos. Não tem nada no quarto. É junto. É a TVA da sala, todo mundo junto. Não existe porta fechada em casa, de quarto, principalmente da minha filha. Então, assim, a casa é todos juntos. Nada de filho de quarto. Exatamente. Né? Isso Justamente é um procedimento de segurança. Exato. Mas para alguns vão achar que a gente é autoritária, né? Não, em casa não funciona assim. Entendeu? Eu sou um pouco rígida, mas eu vejo que é pro bem dos meus filhos. Exato. Entendeu? Então hoje, se a gente não tá de olho, não tá impondo limites, não tá atento, o mundo está dentro da nossa casa. O celular, o computador, a internet ela é muito boa, mas também ela é muito ruim para muita coisa. E, Tijane, fala pra gente dessa mascote linda. Ok, Ariane, essa boneca eu ganhei, tá? Ela simboliza a minha criança interior, né? Olha, a minha infância, linda. Porque cada um de nós tem uma história. E eu passei por uma situação que eu só fui identificar que era um abuso sexual quando eu já era adulta e já era mãe. Olha. Porque como não houve, né, não foi um ato de violência, não houve uma conjunção carnal da forma que eu estou explicando aqui, eu não entendia que fui abusada. Mas aquilo sempre ficava na minha mente e
foi um silêncio predominante por muitos anos. Eu não conseguia falar, eu tinha medo de falar sobre isso, tinha dificuldade. Então, parte da minha história é baseada na minha própria vivência. Sim. Eu falo que a maioria de nós, a maioria né? de nós. E às vezes você, né, alguém pode ser que tenha uma ferida, né, dentro de si, uma criança ferida dentro de si. Então Que você precisa se precisa, curar. né, precisa ser curada, amada, acolhida e protegida. E eu sempre como falo, é bom falar Djane, sobre isso. exato, eu sempre falo que não tem como nós mudarmos a nossa infância. Não. Mas hoje nós, como adultos, podemos cuidar da nossa criança interior. Exatamente. Fazer por nós o que ninguém fez. E que não pôde, Exatamente. igual nossos pais, eles dão aquilo que podem. Que eles podem. Então, hoje, nós, como adultos, devemos nos acolher, cuidar, né? Tentar cicatrizar essas feridas, Exatamente. né? Fazer terapia. Isso, buscar ajuda. Buscar exato. ajuda, porque essa criança interior, ela merece ser feliz. O falar cura, né? Exatamente. Não temos como mudar o nosso passado, mas Deus nos dá a oportunidade, né, de mudar o nosso presente. Uma ferida curada pode ser um projeto ou um ministério aberto, assim como fez comigo, com meu esposo e toda a equipe que trabalha conosco. Olha que bacana. E é uma história, né, de resiliência, Superação. ressignificação, né? Superação. Exato. Como né? a gente vai cuidar do outro, né? A gente precisa se cuidar, Exato. cuidar do outro e poder fazer a diferença. Curados E me para fala curar. um pouquinho sobre o seu livro. Ok, Ariane, obrigada pela oportunidade. Já esgotaram, tá, as vendas, Olha. né? Tanto do ano passado como desse ano, porque eu lancei, era um sonho que eu tinha desde 2021, Bacana. né? De lançar algo para as crianças. Eu tinha que começar. Eu tenho, lógico, um projeto de um livro, né, mais bem elaborado, assim, né, para adulto, mas eu queria começar pelas crianças. Então eu associei a história, né, o nome do livro é Esconderijo de um Pequeno Príncipe. Eu associei a história bíblica do rei Joás, que foi uma criança salva por uma tia, quando a avó estava matando todos os seus familiares, porque ela queria tomar o trono, né? O pai dele faleceu, era o rei de Judá. O pai dele faleceu e essa avó, ela quis tomar ali o trono na força, na violência. Então, Deus usou a vida de uma tia para proteger essa criança, e essa criança foi protegida também na igreja por um outro sacerdote. Que bacana, e depois que ele assumiu. Boa, e aí eu faço associação com a proteção da infância. Então, vou estar falando, tem algumas partes interativas, sabe? De ajudar as crianças a identificar. Que elas participam da história. Isso, que elas participam, que elas vão poder desenhar, colar, sabe? Depois eu falo um pouquinho sobre do bullying, cyberbullying, e ensino também algumas dicas de autoproteção para a criança. Olha, pessoal, então fica a dica para vocês aí começarem a abordar esse tema tão importante com o livro da Djane aí. Então, vou deixar seu Instagram aqui na tela, tá? O seu contato. Então, quem quiser adquirir o livro, quiser tirar dúvidas, pode entrar em contato com você, Djane? Com certeza, estou à disposição naquilo que eu puder ajudar vocês, tá? Podem contar comigo. Então, ó, o Instagram vai estar aí na tela, que é o @djane.souzaoficial, tá? E o telefone é o 19 99303 9547. Djane, muito obrigada por você ter se disponibilizado a vir aqui. Parabéns pelo seu trabalho e por toda a equipe que está envolvida nessa causa tão nobre, tão grande, né? Que é a prevenção e o combate do abuso sexual das crianças e adolescentes. Então, sua participação aqui agregou muito. Nosso programa ele vai ficar salvo, tá? Então, também, quem puder assistir de novo. Então, assim, agradeço muito sua participação. Obrigada, Ariane. Para mim é uma honra estar aqui com você, né, e por ver você ter esse coração, essa sensibilidade de trazer, né, esse tema e poder, junto, né, conosco, nessa parceria na proteção das crianças e dos adolescentes aqui. E que todos nós sejamos assim, né? E todos juntos, né, para uma infância protegida. Somos mais fortes e cuidar dessas crianças aí que são o nosso hoje e o nosso futuro aí. Então você aí que não conseguiu assistir o programa na íntegra ou quer assistir os demais programas, acessem o nosso canal no YouTube, que é @TV Todo Dia Oficial. Então lá vai ter a playlist do programa Viver Bem com todos os nossos programas. E este daqui você pode encaminhar para a tia, para o tio, para a avó, para o vô, para o vizinho, porque quanto mais pessoas tiverem a informação, melhor será o combate e a prevenção. Eu deixo um forte abraço para vocês. Deixe
deixo também meu Instagram, que é o @dra.ariane2reis. Tá aqui na tela, me adicionem, mandem direct, tragam, né, para mim sugestões de temas, né? E você que é profissional, que também gostaria de falar um pouco aqui, né, sobre um tema importante para nossa sociedade, você também é muito bem-vindo. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.